Boa tarde, meus ouvintes, aqui do Facebook e também aqui pelas ondas da Master 1000. Hoje é o nosso segundo dia da nossa campanha, né? Do nosso propósito de oração. O que é impossível para mim, que é possível para Deus. E o nosso tema está baseado lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. E eu gostaria, eu vou repetir novamente, Lucas 1,37, que diz: porque para Deus nada é impossível. E eu gostaria de ler também aqui em Lucas capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que não lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava mais e mais. Por isso ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Vou tirar o microfone para cá um pouquinho. Meus queridos, antes de nós começarmos a homilia dessa tarde, eu gostaria de contar um testemunho que nós vivenciamos na última semana. Nós começamos esse propósito de oração na última sexta-feira. Na última sexta-feira nós iniciamos aqui às 17h45 e lá na igreja às 19h30. E começamos a orar por um rapaz, filho de uma irmã da igreja, que estava desenganado pelos médicos, e ele já estava alguns dias em coma, o diabetes dele tinha ido a 600 e tanto, e ele muito gordo, muito forte, e ele entrou em coma, abriu-se feridas muito grandes nos pés, na cabeça dele, e nós passamos a orar, e dentro dessa campanha nós oramos por ele. E Deus foi tão misericordioso que, para quem estava desenganado dos médicos, a saúde dele foi restabelecida e ele recebeu alta, já está em casa e já está sendo tratado em casa. Então, grandes progressos o Senhor fez na vida dele em uma semana em que nós estávamos orando pela vida dele. Quero dizer que essa campanha, quando o Senhor colocou ela no meu coração, eu pedi uma confirmação a Deus. E eu pedi ao Senhor que me desse uma confirmação, porque Deus me deu o nome dessa campanha, me deu essa campanha, esse propósito de oração, dentro da casa dessa irmã. Eu estava lá, fazendo uma visita, e Deus me deu esse propósito lá. Só que eu pedi uma confirmação a Deus e falei: Senhor, se for para fazer mesmo, eu quero uma confirmação do Senhor lá na igreja, hoje à noite. E realmente Deus confirmou da forma como eu havia pedido ele. Então eu sei que nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui brincando de ser cristãos. Nós estamos aqui fazendo aquilo que Deus manda, e eu tenho plena convicção que muitas pessoas serão tocadas pelo poder da glória do nosso Deus. Quero dizer para você que talvez o seu impossível ele seja uma doença terminal, talvez o seu impossível seja um relacionamento mal acabado, que não vai para frente. Talvez o seu impossível seja uma solteirice. Talvez o seu impossível seja os seus negócios que estão definhando. Talvez o seu impossível seja tudo que você construiu em uma vida está sendo consumido aí por essa pandemia. Talvez o seu impossível seja o relacionamento com os teus filhos que não tem sido a contento. Talvez o seu impossível seja os seus filhos na droga, ou você mesmo viciado nas drogas, na bebida, na prostituição. Talvez o seu impossível seja isso. Mas eu quero te dizer
que a palavra de Deus diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. E todas as coisas são possíveis para Deus. Deus, ele no momento certo, na hora certa, ele intervém e ele age a favor dos seus. Eu quero dizer para você que tem muitas pessoas que têm buscado o seu impossível, resolver o seu impossível no lugar errado. Tem buscado resolver o seu impossível da forma errada. Tem buscado resolver as adversidades da sua vida, os seus impossíveis, colocando a sua fé de forma errada, em lugares errados. Então eu quero dizer para você, o único que para ele tudo é possível chama-se Jeová. Apenas Deus. Apenas para ele as coisas são impossíveis. Eu me lembro agora de quando um abraço meu amigo, pastor Fabiano Sarzeda, grande amigo. Eu me lembro quando Elias, né, ele pelejou contra os profetas de Baal e de Azera. E uma coisa que ele fez, ele ficou esperando ali, né? Primeiro ele deu a oportunidade aos profetas de Baal e de Azera de invocarem o seu Deus, Deus com D minúsculo, né? De invocarem o seu Deus. E eles ficaram ali invocando, se retaliando, sangrando, aquele negócio todo. E o sacrifício deles não foi aceito, não foi respondido, não foi nada. Mas no momento que Elias restaurou o altar do Senhor, ele preparou todo aquele sacrifício. Assim que ele clamou a voz do Senhor, o Senhor respondeu com fogo e consumiu o holocausto, consumiu ali o sacrifício. Eu quero dizer para você, se você está depositando a sua confiança nas suas próprias forças, se você está depositando a sua confiança em algo que não pode trazer para você o alento, que não pode trazer para você a cura, que não pode trazer para você a sabedoria, que não pode trazer para você o impossível, então, meu irmão, saiba de uma coisa, você está depositando a sua fé no local errado, na pessoa errada. Deposite a sua fé em Jesus Cristo, porque só Ele pode fazer o impossível, só Deus pode fazer o impossível. Muitas pessoas acham que quando elas estão passando por uma dificuldade, tudo para ela é difícil, tudo para ela é impossível, tudo para ela não consegue, tudo não vai para frente. Já parou para pensar e já parou para analisar em quem você depositou a sua confiança? Será que você não tem depositado a sua confiança daquilo que é material? Será que você não tem depositado a sua confiança no seu dinheiro, na força dos seus braços, naquilo que você pode construir com as suas mãos? O possível, todo homem pode fazer. O possível é muito fácil. Eu quero construir uma casa, eu tenho dinheiro, eu contrato os pedreiros, vou lá e construo uma casa. Eu quero comprar um carro, eu vou lá na financeira, financio um carro, posso comprar um carro. Se eu tiver o dinheiro à vista, eu vou lá e pago à vista. Eu quero fazer uma compra para minha casa, se eu tiver o dinheiro, eu vou lá, compro a compra, pago e tenho um mantimento dentro da minha casa. Agora, e quando é o impossível? E quando você está cometido do vírus HIV? E quando você está cometido de um câncer terminal, de uma leucemia, de um câncer no pâncreas? E quando o médico chega para você e fala, olha, você tem 2 meses de vida. E quando você é viciado na cocaína, que você não consegue largar o vício. E quando você é pedófilo, e você não consegue largar essa maldição sobre a sua vida. Você até quer, porque o bem que você quer fazer, você não consegue fazer, mas o mal que você quer fazer, você faz. E você não consegue largar esse vício. Aí, meu amigo, nós estamos falando de algo impossível. E aí nós estamos falando de Jeová. Aí nós estamos falando do Deus da providência. Do Deus que estende a sua mão e na concha de suas mãos cabe todas as águas dos oceanos. Aí nós estamos falando de um Deus que tudo pode. Agora uma coisa é certa, você deve dar o seu melhor para Deus. Você deve dar
E quando eu falo o seu melhor para Deus, eu não estou aqui falando de parte financeira, mas eu estou falando de você não roubar o seu tempo para as coisas deste mundo, em detrimento de estar na presença de Deus. Mas você deve dar o seu melhor, e o nosso melhor que nós podemos dar para Deus é o nosso tempo. Porque o nosso tempo, meus irmãos, uma vez passado, ele não volta mais. Uma palavra falada, ela não volta mais. Uma oportunidade perdida, ela não volta mais. E Deus hoje, Ele tem para você resolver o impossível da tua vida. Era impossível Pedro andar sobre as águas? Era, mas ele andou. E quando ele andou, o que aconteceu com ele? Se duas pessoas andaram por sobre as águas, foi Pedro e Jesus. Tá certo que Pedro depois ele começou a afundar, quando ele começou a ver as ondas e tal. Mas se no domingo à noite alguém tivesse um testemunho para contar, ninguém teria um testemunho maior que o de Pedro. Ele iria dizer: eu andei sobre as águas do mar e eu fui ao encontro de Jesus. Então nessa noite, nessa tarde, né? Já estamos entrando na noite, que nessa tarde, que o seu impossível você coloque na mão de Deus. Mas eu quero te dar um conselho, meu amigo. Quando você colocar com a sua mão direita o seu impossível na mão de Deus, não tome com a mão esquerda novamente. Se você entregou, deixa Deus trabalhar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Talvez você está pensando que você vai entregar algo na mão de Deus e daqui 2 minutos vai estar resolvido. Pode acontecer? Pode. Mas talvez o tempo de Deus demore um pouco mais. Às vezes você fala assim: nossa, Deus não tem falado comigo, Deus não está falando comigo e tal. Às vezes você pensa que Deus está em silêncio com você. Mas pode ter certeza que aonde está sendo pregada a palavra de Deus, e a palavra tem sido pregada com esmero, tem sido pregado com ousadia, tem sido pregado com intrepidez, com unção, com autoridade, pode ter certeza que a palavra rema para você está sendo falada ali naquele momento, mas você tem que ter a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo. Aqui a palavra de Deus fala que Jesus, o cara era leproso, e a lepra naquela época era uma coisa horrorosa, né? E aquele leproso virou para Jesus e falou: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E Jesus disse: eu quero ser limpo. O impossível leproso era ser curado. E Jesus quis curá-lo. E Jesus o curou pelo poder da palavra. Meus irmãos, quantas vezes nós temos depositado a nossa confiança em tudo quanto é coisa que não tem cabimento a gente depositar. Às vezes eu fico vendo, estou passando na rua, eu fico vendo as pessoas em frente à lotérica gastando rios de dinheiro lá em prognósticos de loteria, achando que aquele impossível ali vai realizar na vida dela. E às vezes ela deixa de comprar algo para dentro da casa dela, de comer, para estar lá fazendo aqueles jogos e sabe que não vai ganhar nada daquilo. Ou às vezes eu vejo as pessoas apostando no carteado, apostando na porrinha, apostando não sei no quê, e depois chega em casa e fala: nossa, eu gastei meu dinheiro todo, bebi meu dinheiro todo no boteco, e agora eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel, não tenho dinheiro para pagar o leite das minhas crianças. Que raio de vida é essa que a pessoa está vivendo? Às vezes o seu impossível é uma vida totalmente desregrada, uma vida que você nunca quis para você, mas que você entrou para dentro dela e não consegue sair. Então o seu impossível é que Jesus Cristo, é que o Senhor, é que o Espírito Santo te tire do lugar que você está e te coloque em outro lugar. Te tire da podridão que você está vivendo e te coloque num lugar de destaque, porque o Senhor, Ele não te fez para ser por cauda. Ontem o pastor Josué pregou aqui falando sobre humilhação. O Senhor não te fez para ser humilhado. Se Ele te fez a imagem e semelhança dEle, não é para você ser humilhado. Não é para você chegar nos lugares e a pessoa falar: não, para você não. Para o outro lá tem, para você não.
E eu fico mais intrigado com isso quando a pessoa é crente, quando a pessoa serve a Deus. E ela chega nos lugares e as pessoas batem com a porta na cara dela, humilha a pessoa. E eu me pergunto, Senhor, por quê? Por que que acontece isso? Aí o Senhor me responde lá na palavra. Meu povo pede, mas pede mal. Não sabe pedir. Se o filho do diabo lá, se o filho do diabo anda, como eu preguei aqui na semana passada, se ele anda com o melhor que tem, com o melhor carro, a melhor roupa, por que que o servo de Deus tem que andar de a pé, de fusca, de bicicleta, com guarda-chuva, tomando chuva, com aquele monte de filho, indo para a igreja, molhando tudo? Por que que o servo do Senhor não pode ter o melhor? Por que que o impossível não chega no servo de Deus? Porque ele pede mal. Porque muitas das vezes o servo de Deus, servo do Senhor, e quando eu falo servo do Senhor, é pelo ofício da palavra. Mas tem muitas pessoas que estão na igreja que não são servos do Senhor. Mas tem muitas pessoas que estão ali na igreja, que elas vão ali, não para terem suas vidas mudadas, não para aprender da palavra, mas elas vão ali porque elas se acostumaram com a filosofia da igreja. Elas se acostumaram, mas elas vão ali para olhar uma roupa que o irmão está usando. Vão olhar ali que o irmão chegou num carro novo. Vão olhar ali porque a pessoa tá ficando gordo, tá bonito, tá forte. Mas não vê que às vezes aquela pessoa que está chegando ali com um carro novo, aquela pessoa que está forte, aquela pessoa que está com a roupa bonita ali e tal, que aquela pessoa passou madrugada orando, aquela pessoa entregou na mão de Deus os seus negócios, entregou na mão de Deus as suas finanças, entregou na mão de Deus a sua saúde, entregou na mão de Deus o seu relacionamento, entregou na mão de Deus o seu casamento, o seu namoro. Eu conheço um casal e eu tive o prazer de ser padrinho de casamento deles, e eu sei o quão foi difícil para eles terem um namoro em santidade. Mas eles conseguiram. E hoje eles têm um casamento extremamente abençoado por Deus. Por quê? Porque o que era impossível para eles, eles colocaram na mão de Deus, e Deus deu força a eles para resistir às tentações do inimigo. É difícil viver em santidade, irmãos? É difícil viver uma vida pautada na palavra de Deus? É difícil andar na contramão do mundo? Muitas pessoas falam que é difícil, que é impossível andar na contramão do mundo. Sabe por quê? Porque elas olham o julgamento que o mundo faz delas. Mas a palavra de Deus fala o seguinte, que o Senhor é que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Então, meu querido, nessa noite, nessa finalzinho de tarde, início de noite, eu quero dizer para você o seguinte: coloque o teu impossível na mão de Deus. Hoje é o nosso segundo propósito de oração dessa campanha. Até quando vai durar, não sei, até o dia que Deus mandar orar. Nesse sentido, nós vamos estar orando. E nós vamos orar agora. E eu gostaria que você colocasse o teu impossível na mão de Deus. Coloca o impossível na mão de Deus. Porque Ele é Jeová Nissi, Ele é Jeová Jiré, Ele é Jeová Samar. Ele está em todas as áreas da nossa vida. Ele está em todos os momentos da nossa vida. Ele está em tudo na nossa vida. Mas Deus, Ele é extremamente educado. O Espírito Santo é extremamente educado. Cristo é extremamente educado. E tanto é que Cristo fala que Ele está à porta e bate. Se Ele fosse sem educação, Ele chutava a porta e entrava. E quem faz isso é o diabo na vida dos outros. Mas a Trindade não. A Trindade é extremamente educada. E ela entra na tua vida a partir do momento que você deseja que ela entre. E quando ela entra, aonde Jesus entra, não tem como ele não ser notado, porque todo mundo olha para ele. Um que está doente, a vida é restaurada.
um que está com fome, a sua fome é saciada, um que está com sede, a sua sede é saciada, o que está preso, ele é liberto, o que está no vício é liberto de tudo isso e por aí vai. Quero dizer para você que amar a Deus não é só você fazer a vontade, cumprir as leis que estão na palavra de Deus, cumprir os mandamentos que estão na palavra de Deus. Amar a Deus é muito mais do que isso. Amar a Deus é você confiar em Deus. É viver na dependência de Deus. A gente trabalha, recebe o nosso salário, pagamos nossas contas, fazemos tudo direitinho. Mas viver espiritualmente na dependência de Deus. Isso é amar a Deus. E é muito lindo quando a gente começa a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Vamos orar nesse momento. Eu convido a você que está conosco a entregar o seu impossível na mão de Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, neste momento, Deus querido, nós estamos no segundo dia da nossa campanha. O que é impossível para mim, que é possível para Deus. Pai, são tantas coisas que nós poderíamos enumerar aqui que são impossíveis para nós. Mas uma coisa, Pai, é certa. Aquilo que é impossível para nós, com certeza é possível para o Senhor. E quando nós amamos ao Senhor, grandes coisas acontecem na nossa vida, porque a Tua palavra diz em Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isto é impossível. Isto é o impossível. É nós vermos, ó Pai querido, o sobrenatural acontecer. Quantas pessoas desenganadas, e eu posso citar aqui meu amigo Melo, posso citar o Wallace, que estavam desenganados no hospital, em coma, já a ponto de serem desligados os aparelhos, e o Senhor entrou com a providência de cura na vida deles. Quantas pessoas, Pai, que perderam tudo o que juntaram a vida toda com o suor de seu trabalho, e o Senhor restaurou as suas vidas. Quantas pessoas que estavam há 1, 2, 3 anos desempregadas, ou até mais, e o Senhor abriu a melhor porta de emprego para elas. Quantas pessoas, Pai querido, que estavam com causas na justiça, e essas causas não eram julgadas de jeito nenhum, e de repente, essa pessoa me foi chamada ao fórum, e chegado ali foi decretada a sentença a favor dessa pessoa, que ela já considerava que era impossível isso acontecer. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Nós sabemos, meu Pai, que quando o Senhor entra com providência, ninguém pode fazer ao contrário. O diabo, ele não cria nada. O diabo só sabe copiar. Mas o Senhor, Pai, pelo poder da Tua palavra, a porta que o Senhor abre, o diabo não fecha. E a porta que o Senhor fecha, ele também não consegue abrir. Quando o Senhor abençoa, Pai, não adianta ele se levantar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso, meu Deus, eu quero dizer ao Senhor nesta noite que nós amamos ao Senhor e nós nos colocamos na dependência do Senhor. Pai, restaura casamentos que estão destruídos. Restaura, Pai, situações que já não tem mais jeito. O marido já está com as malas prontas para sair de casa. Mas o Senhor é aquele que intervém. O Senhor é aquele que fala ao coração do homem. Ele já está pronto, já colocou as malas dentro do carro e já está indo embora, voltando para a casa de seus pais. Mas o Senhor é aquele que confronta, o Senhor é aquele que fala ao coração. Quantos filhos estão abandonados, ó Pai, neste momento, não pela vontade dos pais, mas porque os próprios filhos abandonaram seus pais e trocaram seus pais pelas drogas, pela bebida, pelo sexo, pela prostituição, pela lascívia. E quantas mães e quantos pais estão chorando neste momento, dizendo: é impossível meu filho voltar. Mas como o filho pródigo voltou, Pai, e o pai o reconheceu de longe, eu profetizo
que nessa noite, nesse finalzinho de tarde, nessa noite, o Senhor estará entrando com providência de volta. Filhos voltando à casa de seus pais. Também quero orar, meu Deus, por aqueles que estão nos pais, desenganados, que estão ali, ó Pai, porque não tem lugar nenhum para ir quando sair do hospital. Mas eu peço, meu Deus, que a família recolha essas pessoas. Também quero orar, meu Deus, pela igreja, para que haja um avivamento na igreja. Muitos acham que é impossível, muitas pessoas ímpias têm dito que não vão à igreja porque é impossível acreditar que ainda existe um dirigente honesto. Mas eu quero dizer, Pai querido, que não sou eu que tenho que me justificar para ninguém, mas é o Senhor, Pai, que nos justifica, porque só o Senhor é que tem balança justa. E nada do que eu faço pode mudar a opinião que alguém tem de mim, de que alguém tem dos pastores, dos dirigentes eclesiásticos. Mas é o Senhor, através do teu amor, é que pode nos justificar. Eu estou aqui, Pai, para cumprir aquilo que o Senhor determinou, para fazer aquilo que o Senhor mandou, Pai. E faço com amor e zelo, porque eu sei, meu Deus, que o meu Redentor vive, e a seu tempo ele se levantará e agirá a meu favor e a favor daqueles que estão ouvindo esta oração. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa agir no impossível, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, eu agradeço a Deus por você ter estado comigo nesse momento. Quero dizer a você que amanhã, eu quero dizer para você, aliás, que não esqueça, jamais esqueça, Lucas 1,37, mas para Deus não há impossíveis. E lembre-se sempre disso, o Senhor tem cuidado de você. Ele sempre cuidou de você. Muitos acham que Deus perdeu o controle das coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o domínio dos olhos de Deus. Então saiba de uma coisa. Se você está passando por uma luta, uma tribulação ou algo parecido, agradeça a Deus também por isso. Sabe por quê? Se você está sendo disciplinado, alguma coisa assim, o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. E saiba que nós estamos vivendo aqui numa grande escola, uma preparação muito grande para o que nós vamos viver lá no céu. Aqui você pode chorar, aqui você pode sofrer, aqui você pode passar por tudo. Mas lá no céu não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes, lá vai ser alegria, vai ser gozo, vai ser paz. Nós vamos estar com o Senhor o tempo inteiro. E isso para nós é fundamental. E a palavra de Deus fala que no final permanecem a fé, a esperança e o amor. E entre esses três, o que prevalece é o amor. E eu quero dizer para você, ame. Ame incondicionalmente, independente do que fizeram para você. Independente da punhalada que deram nas suas costas. Ame. Ame. Eu sei que é difícil falar isso, porque é muito difícil tomar uma punhalada e olhar para a pessoa e falar assim, eu te amo, meu irmão. Mas não seja hipócrita. Ore pela vida das pessoas que têm agredido, que têm te humilhado. Porque os humilhados serão exaltados na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Quero dizer que amanhã às 17 horas tem o programa Falando com Elas pela Master 1000, E às 18h30 eu estarei aqui, Estarei aqui no programa Falando com Deus e também estarei ministrando a palavra do Senhor às 19 horas, amém? 19 horas simultaneamente pela rádio e pelo Facebook. Que Deus abençoe vocês e para vocês que são aqui de Moteiros, às 19h30 nós estaremos lá na igreja, Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Água Viva, no segundo dia da campanha O que é impossível para mim, que é possível para Deus. Lembrando que a nossa campanha
né, o nosso propósito de oração são todas as sextas-feiras. Amém? Todas as sextas-feiras nós entramos aqui no rádio, no Facebook, e nós fazemos essa homilia e nós oramos nesse sentido. Um fraternal abraço, Deus abençoe vocês, fiquem na paz desse grande amor de Deus. E se você puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam assistir. Um beijo no coração do Pastor Márcio para vocês.